Bom dia, meninos do 8º ano. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao nosso capítulo 13 de geometria. Então, nesse segundo momento, esse videozinho que eu vou fazer para vocês, nós não vamos trabalhar mais com figuras planas. Nós vamos trabalhar com sólidos geométricos, ok? Então, aqui o assunto vai ser esse: volume e capacidade dos sólidos geométricos. Eles são diferentes das figuras planas que vocês viram na parte de comprimento e área. Então, aqui, hoje, nós vamos trabalhar com 3 sólidos geométricos somente nessa unidade, que é o cubo, o bloco retangular e o cilindro, certo? São 3 figuras chamadas de sólidos geométricos que a gente vai trabalhar agora nesse videozinho. A primeira figura que vocês estão vendo ali é o cubo. Que figura é essa? Então, essa figura é aqui, ó. Eu trouxe aqui para vocês um cubozinho, que nós chamamos de dado, certo? Então, por que é que essa figura não é plana? Eu mostrei para vocês, naquela hora, no vídeo 1, que tinha a figura plana, você vê 2 faces. Essa face e a outra face. Esse sólido geométrico, não, você vai ver várias faces. Então, ele ocupa um volume no espaço. É por isso que a gente chama de figura de volume, calcula volume, porque isso aqui ocupa um volume no espaço. Então, essa primeira figura nós chamamos de cubo. Essa figura é formada por figuras planas. Ó, o cubo é formado por faces e cada face do cubo são 6 faces quadradas, certo? Então, é um sólido geométrico formado do quadrado, 6 faces quadradas. Então, para a gente trabalhar com a medida de comprimento, nós vamos trabalhar o metro, certo? A medida de área, o metro quadrado. E a medida de volume, o metro cúbico. Então, nós temos aqui essa figura, vai ocupar um volume no espaço. Então, a gente vai trabalhar com o metro cúbico. Então, aí, eu quero saber, essa figura, para a gente trabalhar com elas, nós temos algumas formas que a gente vai usar para elas. Como essa figura, ou essas figuras de volumes, elas são chamadas de figuras tridimensionais. Por quê? Porque ela tem 3 dimensões. Todas elas têm 3 dimensões. Então, ela é chamada de tridimensionais. Então, para calcular o volume de uma figura tridimensional, eu vou colocar V, a fórmula. Então, aqui eu vou pegar esse lado que a gente chama de aresta, ó, essas quinas do cubo são todas iguais, certo? Porque ela é formada de quadrados iguais. Então, se ela é uma figura cúbica, tridimensional, eu vou colocar a fórmula assim, A e A. Ou seja, A elevado ao cubo, ok? A vezes A vezes A, ou A elevado ao cubo, porque ela é formada com a mesma face quadrada. Aí, se eu quero calcular o volume desse cubo, qual é o volume que ele ocupa no espaço, eu vou ter que medir essa quinazinha aqui, ó, esse tamanho, daqui para cá. Eu passei a régua aqui, ó, tá vendo? Dá 5 centímetros esse cubo. Então, aí eu vou colocar aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5, ou 5 elevado ao cubo, que dá 125 centímetros cúbico, porque é uma medida de volume. Então, esse cubo aqui ocupa 125 centímetros cúbicos no espaço, ok? Agora, nossa outra figura é o bloco retangular, que nós também chamamos de paralelepípedo retângulo. O bloco retangular, que também é chamado de paralelepípedo retângulo. Vocês podem encontrar aí no livro essa palavra, paralelepípedo retângulo. É isso aqui, certo? Olha essa caixinha que eu peguei aqui para vocês. Essa caixinha é um paralelepípedo retângulo, porque ela é formada por faces retangulares. O cubo,
faces quadradas, o paralelepípedo, faces retangulares. Aqui nós temos essa face e essa, um retângulo maior, essa face e essa, o retângulo médio, e essas duas, o retângulo menor. Então, para encontrar o volume dessa caixinha que eu estou com ela aqui na mão, você vai colocar a maior, essa menor, que a gente vê B, e essa pequenininha, que eu represento por C. É uma figura tridimensional, então tem que ser A, B, C, 3 valores. Então, agora eu vou pegar o volume, vai ficar aqui. Eu vou pegar essa caixinha e vou medir essa arestazinha aqui, ó. Tá vendo? Dá 10 centímetros. Então, eu coloco aqui no lugar do A, 10. Essa aqui, ó, que eu vou medir, deu 6 centímetros. E essa pequenininha, tá vendo a pequenininha aqui, ó? Essa aresta pequenininha vai dar 4 centímetros. Aí eu pergunto, qual o volume dessa caixinha que eu estou representando? O volume vai ficar 10 vezes 6, 60. 60 vezes 4, 240 centímetros cúbico, porque é volume A, B e C. Então, essa caixinha ocupa um volume de 240 centímetros no espaço, certo? Agora, a nossa terceira figura é o cilindro. O que é o cilindro? Então, aqui, se essa figura, cubo, é formada com faces quadradas, essa é formada com faces retangulares, e aqui esse copinho do Oasis, tá vendo? Nomezinho Oasis, Colégio Oasis, não é? Esse copinho aqui, que foi dado pelo Colégio Oasis, é uma figura cilíndrica, ou seja, isso aqui é um cilindro, porque ele é formado por qual figura geométrica? Eu tenho essa base, tá vendo? Do copo, e essa base que são iguais. Ela é uma circunferência, tá vendo? Ó, circunferência e circunferência. E essa parte cilíndrica, ela é um retângulo. Esse retângulo, quando você dobrou, formou esse cilindro. Então, todo cilindro é formado com duas bases circulares e um retângulo que forma o cilindro. Então, aqui eu tenho que ter, para você trabalhar, eu tenho que trabalhar primeiro essa parte, que é a parte do diâmetro. Eu tenho que procurar o diâmetro dessa base, porque o volume do cilindro, ó, o volume do cilindro tem uma fórmula que a gente vai usar, que é o π, o r ao quadrado e a altura. É o único que tem uma fórmula, certo? O cilindro. Nós vamos usar π vezes r ao quadrado e vezes h. Eu vou dizer tudo isso para vocês, o que quer dizer. Então, aqui nós temos o volume é igual a π. Toda vez que a gente trabalha com a circunferência, a gente trabalha com π, que é uma letra grega, que é uma dízima não periódica, é um número irracional, e em matemática a gente usa 3,14. Apesar de ser uma dízima não periódica, mas você já sabe que o valor de π é 3,14, porque trabalha com a circunferência, o π, vezes. Toda vez que eu trabalhar com a circunferência, eu vou trabalhar com R. O que é R? É o raio. O raio é um ponto e você vai fazer isso, ó. Você vai medir. Eu vou medir essa circunferência aqui, ó, do copinho. Deu 6 centímetros. Daqui para cá deu 6 centímetros. Essa medida toda nós chamamos de diâmetro, certo? Mas eu não quero diâmetro, eu quero raio. O raio é a metade de um diâmetro. Então, se esse diâmetro deu 6, o nosso raio do copinho vai dar 3 elevado ao quadrado. Estão entendendo, né? Vezes. Agora, nós vamos medir o nosso copinho aqui, a altura. Ó, a altura daqui para cá, do copinho. Deu 15 centímetros. Então, nós vamos pegar 15 centímetros. Está aí traduzido a fórmula do cilindro. Π, que é a letra grega, né? Um número que é uma dízima não periódica, um número irracional, que matemática a gente trabalha apenas com essa parte, 3,14, que é 3,14, lá. Vezes o raio, eu peguei aqui, ó, a
boquinha do copo, coloquei o diâmetro, deu 6, o raio é a metade, deu 3, elevei ao quadrado. E a altura desse copinho, que dá 15 centímetros. Agora nós vamos fazer essa continha aqui, ó. O volume é igual a 3,14 vezes 3 vezes 3, 9, vezes 15. E o volume vai ficar 3,14 vezes 9, vai dar, vezes 15, 423,9 centímetros cúbicos. Aí esse copinho ocupa 423,9 centímetros cúbicos. Ou você pode aproximar, se quiser. Você pode colocar ou aproximadamente 424 centímetros cúbicos, certo? Então, é a medida desse copinho. Ele ocupa no espaço 424 centímetros cúbicos. É o volume dele no espaço, ok? Então, aí nós temos essas 3 figuras que são chamadas as figuras de volume. Dentro dessa figura de volume, nós vamos estudar a capacidade. São as medidas de capacidade. Então, vou apagar aqui para a gente ver o que quer dizer essa medida de capacidade. Então, nós vamos pegar o seguinte. Pronto. Nós vamos pegar a medida de volume, comprimento, metro. A medida de volume, de área, metros quadrados. A medida de volume, metros cúbicos. E a medida de capacidade, L, que quer dizer litros. Certo? Aí você pergunta, e o que é que tem a ver o volume com capacidade? A medida de volume e a medida de capacidade, uma precisa da outra. Então, toda medida de volume é igual a tem uma capacidade. Todo volume tem uma capacidade, porque eu tenho esse copinho. É um volume que ele ocupa no espaço. Se eu jogar água, encher ele de água, aí é a capacidade que ele tem de água. Se ele tem meio litro, se ele tem 1 litro, se ele metade do litro, tá entendendo? É a capacidade dele. Então, toda medida de volume está relacionada com uma medida de capacidade. Então, aqui, ó, 1 litro. 1 litro. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Toda vez que você tiver a medida de litro, você equivale ela a 1 decímetro cúbico. Então, aí eu posso até mostrar aqui um exemplo para vocês. Eu vou colocar aqui 3 medidas. Ó, 1 metros. Pronto. Aí nós temos essa medida. Eu vou dizer aqui que eu tenho um reservatório, certo? Uma caixinha. Isso aqui pode ser uma caixa maior, assim, um reservatório. Aí, nesse meu reservatório, esse reservatório está nessa forma aqui, né? De uma caixinha de água. Aí, esse reservatório, eu vou medir ele, as dimensões internas dele, aqui dentro. Uma caixinha aberta, né? E eu vou medir as dimensões internas dele. Essa dimensão interna deu 1,2 metros por 70 centímetros, certo? 1,2 metros por 70 centímetros e por 50 centímetros. Ele tem 3 dimensões, essa caixinha. 1,20 m, 70 centímetros e 50 centímetros. Pode ser metros isso aqui também. Aí eu vou transformar essas medidas para saber quanto cabe nesse reservatório. Se eu tenho esse reservatório com essas medidas, quanto vai caber de água dentro desse reservatório? É a capacidade que ele tem nessa figura de volume. Aí eu vou só transformar. Eu vou transformar metros em decímetros. Ok? Então, aqui, em 1,2 metros, eu tenho 12 decímetros, porque você vai ter aqui, ó, você vai pegar, ó, metros
decímetros e centímetros e milímetros, certo? Então, de metros para decímetros, você pulou uma casa. Então, você tem a vírgula aqui e pulou uma casa, fica 12 decímetros, transformando. Agora, 70 centímetros em decímetros, então aqui você tem centímetros em decímetros, você volta uma casa. Então, eu volto uma casa, o zero desaparece, só os 7 decímetros. 50 centímetros eu vou transformar em decímetros. Eu vou colocar, ó, centímetros em decímetros, eu saltei só uma casa. Uma casa vai ficar 5 decímetros. Então, eu transformei todas essas medidas dessa caixinha, certo? Ou da caixinha com essas dimensões, 1,2 metro, 70 centímetros e 50 centímetros, que estão as 3 medidas. Aí, agora, eu vou calcular o volume dessa caixinha. Qual é o volume? Eu vou pegar 12 vezes 7 vezes 5. Aí, o volume dela vai ficar 12 vezes 7 vezes 5. 7 vezes 5, 35. 35 vezes 12, 420 aqui decímetros, certo? 420 decímetros cúbicos, porque você pegou 1, 2, 3. A medida de volume é cúbico. 420 decímetros cúbicos, que equivale a 420 litros de água. Então, se você tem um reservatório e você pegou esse reservatório, ele é em forma de quê? De um bloco retangular ou de um paralelepípedo retângulo. E você colocou, mediu as dimensões dele. Você mediu, vamos dizer o quê? O comprimento do seu reservatório, do seu tanque, deu 1,20 m. Você mediu essa profundidade aqui, ó, deu 70 centímetros. E você mediu essa pequenininha e deu 50 centímetros. Aí você vai fazer o quê? Transforma centímetros em decímetros. Por que eu transformo em decímetro? Porque a medida de capacidade, litro, equivale a decímetro cúbico, certo? Toda medida de litro equivale a decímetro cúbico. Então, eu transformei tudo em decímetro. Quando você achou o volume, não é? Multiplicou os 3, você achou esse decímetro cúbico. Então, deu 420 decímetros cúbicos. Então, a minha caixinha cabe 420 litros de água. Isso aí você pode fazer em qualquer reservatório, um tanque em uma piscina, certo? Um tanque em forma cilíndrica, em forma de cubo e em forma de bloco retangular ou paralelepípedo retângulo. Então, aí está a nossa segundo vídeo relacionado a volume e capacidade dos sólidos geométricos, ok? Então, a partir de agora, vocês vão fazer aquelas atividadezinhas, o Agora é com Você, lá do livro texto, e bom trabalho e até o nosso próximo capítulo, ok? Tchau, fiquem com Deus.